dignidades, tudo bem com vocês? Depois de muitos meses de preparação, finalmente chegou a hora da nossa série de Jovens Vingadores aqui no canal. Eu sei o que vocês estão pensando. Ela vai começar a série sobre Jovens Vingadores no Pride Month com a Kate Bishop, que é conhecida como a única hétero do grupo. Tá, primeiro que ela não é exatamente a única hétero. Era só naquela formação e no contexto ali daquela cena. Mas eu tenho meus motivos pra estar começando essa série pela Kate. Eu fiz toda uma ordem mental que faz sentido na minha cabeça e eu vou explicar porque eu decidi começar com ela. A Kate foi a primeira a ganhar uma série própria. E isso deveria ser motivo para comemorar. Mas eu simplesmente não consigo, porque a forma como eles fizeram a introdução da Kate vai contra tudo que os Jovens Vingadores representam. E do que ela representa para a equipe. Eu já falei um pouco sobre isso em outros vídeos, mas o lance é que os Jovens Vingadores eram para ser adolescentes. Era pra eles terem problemas de adolescentes, tipo hora pra voltar pra casa, prova pra fazer, triângulos amorosos. Era pra eles não serem levados a sério pelos Vingadores por muito tempo, porque o fato deles serem menores de idade colocava o risco da vida deles nos Vingadores que eram adultos. Então, por mais que a Kate Bishop tenha hoje 22 anos, mais ou menos ali na história, ela não começou assim. Ela começou com 17. E eu acho que mudar a idade dela no MCU muda muito a história dela nos Jovens Vingadores, principalmente na história de Jovens Vingadores Volume 2, que eu vou falar mais pra frente. Ainda assim, eu talvez relevasse essa questão se eles tivessem feito todos os Jovens Vingadores mais velhos. Só que você tem uma Kate Bishop com 22 anos, uma América Chaves com 15 e um Eli Bradley aparentemente com uns 15 também. E os filhos da Wanda tecnicamente ainda são crianças. Então isso pra mim indica que ela vai acabar não fazendo parte dos Jovens Vingadores do MCU. E isso me deixa bem chateada porque ela é bem importante pra história. A ideia desse vídeo então é apresentar pra vocês a verdadeira Kate Bishop, do jeitinho que ela deveria ser. E foi por isso, entre outros motivos, que eu decidi começar a série por ela. Esse vídeo, assim como dos outros personagens, vão ser uma mistura de história completa com opiniões pessoais e análise de personagem. Então sim, vão ter spoilers. Se você quer ler a história sem spoiler nenhum, eu recomendo que você assista o vídeo que eu fiz sobre a ordem de leitura de Jovens Vingadores, que vai estar aqui nos cards. Mas a ideia aqui é fazer um resumão pra quem não tem paciência e pra quem já conhece um pouco da história dela. E no final de todos os vídeos eu vou estar deixando uma ordem de leitura com todas as histórias que são importantes pra cada personagem. Então bora começar? Se vocês viram meu vídeo de ordem de leitura de Jovens Vingadores, vocês sabem que o grupo começou quando o Kang, que ainda não tinha se tornado a sua versão do mal, voltou no tempo para se impedir de se tornar essa versão e acabou usando um programa do Visão para identificar pessoas que tivessem alguma ligação com os Vingadores originais e que pudessem proteger ele. Mas a Kate não estava nessa lista porque, em teoria, ela não tinha nenhuma conexão com nenhum dos Vingadores. Mas quem é Kate Bishop? Quem viu a série da Kate talvez lembre que ela tinha perdido o pai quando era pequena. Mas no quadrinho foi o contrário, ela perdeu a mãe. E o pai da Kate é um magnata de quem ela cresceu muito afastada. E ela tem uma irmã com quem ela nunca se deu muito bem. Então desde pequena ela criou o hábito de ficar mais afastada das pessoas e de se virar sozinha, o que iria acarretar numa série de problemas de relacionamento no futuro. Mas assim como na série, ela nutria uma admiração pelo Gavião Arqueiro desde pequena. Com a diferença de que nos quadrinhos isso começou porque ela descobriu que o pai estava envolvido com uns mafiosos, meio que, e ela acabou sendo pega por eles e salva por ninguém mais, ninguém menos do que Clint Barton, o Hawkeye. Na adolescência, Kate ainda passou por outro evento traumático, que foi um abuso, que fez com que ela quisesse começar a treinar para que esse tipo de coisa nunca acontecesse de novo. Então, apesar de não ter nenhuma relação de fato com o Gavião Arqueiro / Hawkeye, a Kate tinha um histórico com ele e ela queria ser como ele. E, ironicamente, se não fosse por ela, os Jovens Vingadores teriam acabado logo depois de começar. Porque aquele bando de moleque com um parafuso a menos achou que eles podiam ser tão incríveis quanto os heróis. E eles acabaram sendo pegos pelos vilões tentando salvar algumas pessoas na festa de casamento da irmã da Kate. E no fim das contas, coube a ela salvar o dia. Só que justamente por não estar nessa lista e não ter superpoderes, os outros não levaram a Kate muito a sério quando ela quis se juntar ao grupo. Então ela teve que se provar de novo até que eles considerassem ela parte da equipe. E daí pra frente a coisa decola e eles param de usar nomes que são cópias baratas dos Vingadores graças a Kate. Só que ela mesma não consegue achar um nome adequado pra ela. Nesse momento da história, o Gavião Arqueiro / Hawkeye tinha morrido nos eventos de A Queda. E a Kate até que queria assumir o manto dele, mas ela não se sentia digna. Ela só passou a se aceitar como Hawkeye quando o Capitão América passou o manto pra ela. Mas quando o Clint voltou à vida depois de Dinastia M, isso acabou gerando um certo conflito e ela precisou se provar de novo.
Especialmente quando ele decidiu retomar o nome de Hawkeye, uma piada que acabou se perdendo na tradução, porque eles ficam o tempo todo brigando, tem muita piadinha com o fato dos dois terem o mesmo nome, e na tradução ficou Gavião Arqueiro e Gavião Arqueira. E isso me incomoda, porque a Kate justamente fala que ela não quer outro nome que não seja Hawkeye, tipo, ela não é a Hawkgirl, sabe? Durante muito tempo, a Kate ela agiu como líder dos Jovens Vingadores, mesmo que ela só fosse assumir mesmo esse papel depois dos eventos de O Cerco. Mas depois dos eventos de A Cruzada das Crianças, os Jovens Vingadores acabaram se separando e a Kate acabou se juntando ao Clint, se tornando uma parceira dele no combate ao crime. Juntos, os dois enfrentaram diversas adversidades, especialmente no volume 4 de Hawkeye, que é a história que majoritariamente inspirou a série do Disney+. Mas assim, eu vou dizer desde já que eu acho essa uma das histórias mais chatas deles. Porque, tipo, a história fica indo e voltando, nada se encaixa muito bem, é super confusa, mas é boa pra estabelecer a dinâmica deles. E também pra estabelecer aquela que provavelmente é a principal vilã da Kate, que é a Madame Mask. E, gente, é maravilhoso o quanto a dupla deles funciona bem. Inclusive, eu acho que essa foi uma das poucas coisas que a série retratou bem. Os dois são ao mesmo tempo muito parecidos e muito opostos, e a dinâmica que isso cria é muito interessante. O que só deixa ainda mais irônico o fato dela não ter estado na lista do Visão simplesmente porque ela não tinha parentesco com ele. E um dos motivos para eles se darem tão bem é que a diferença de idade entre eles é grande demais para que eles se considerem potenciais parceiros românticos. Assim, não sei se vocês sabem, mas o Clint ele é bastante conhecido nos quadrinhos por se envolver em relacionamentos românticos que não dão certo. E todos dão errado por causa dele. E a Kate, como eu falei, é muito parecida com ele. Então ela também se envolve com bastante gente, com a diferença de que geralmente os relacionamentos dão errado por causa das outras pessoas e não por causa dela. Ó, na primeira fase de Jovens Vingadores, ela se envolve com o Eli, o Patriota, e com o Tom, o Celery. No caso do Eli, eles são basicamente um rivals to lovers. Eles vivem se provocando e eu realmente não sei o que ela viu nele. Mas eles são meio que o primeiro casal oficial do grupo, se a gente não contar um outro que já existia. Já o Tommy é um mulherengo que ela acaba usando meio que como getaway car quando as coisas não estão muito bem entre ela e o Eli. Ele faz ela se sentir rebelde e como ela é uma menina riquinha que por muito tempo foi criada num ambiente controlado, ela gosta dessa sensação. Ela também acabou entrando numa situação estranha com o Daniel Dubois durante o Reinado Sombrio, porque ele descobriu a verdadeira identidade dela e estava usando isso como barganha, até que ela conseguisse resolver a situação com a ajuda do Visão. E em Jovens Vingadores Volume 2, a gente teve aquele que provavelmente foi o relacionamento mais importante da Kate, que foi com o Noh-Varr ou Marvel Boy. Os dois começaram como um one night stand, mas eles acabaram presos numa missão interdimensional com o resto do grupo, o que acabou fazendo com que eles se desenvolvessem para algo mais sério. Mas quando o Noh-Varr reviu o primeiro amor da vida dele, ele acabou percebendo que ele não gostava da Kate tanto quanto ela merecia e eles acabaram terminando. E assim, eu preciso dizer que eu sofri muito com esse término, porque pra mim eles eram um casalzão. E eu achava incrível que uma menina da Terra, sem nenhum superpoder, estivesse namorando um guerreiro Kree interdimensional e geneticamente modificado, e que eles lutassem em pé de igualdade. Ela também se envolveu com o Johnny Watts, que depois ficou conhecido como Fusível, mas eu vou falar disso mais pra frente. Ah, e lembram que eu comentei que a idade dela era uma questão importante em Jovens Vingadores Volume 2? Então, bem resumidamente, nessa história, os Jovens Vingadores, eles enfrentam uma entidade que corrompe adultos, especialmente mães, e acaba até trazendo gente de volta à vida. E aí a Kate, ela fica meio surtada, porque ela tá com 20 anos, que é quase 21, e o aniversário dela tá chegando, e ela não sabe se no momento em que ela virar maior de idade, ela vai ser corrompida também. E como ela tá com o Noh-Varr, ela também fica fazendo teste de gravidez o tempo todo pra ter certeza que ela não tá se transformando numa mãe. Só que, tipo, se ela já tem 22 no MCU, essa história meio que foi por água abaixo. Bom, durante os eventos de Jovens Vingadores Volume 2, a Kate também conheceu a América Chaves e as duas ficaram muito amigas. E eu sinto muito por elas não terem se tornado mais que isso e eu acho que a América também sente. E mesmo depois que cada um seguiu seu rumo, elas continuaram se falando. Quando a Kate começou a questionar a parceria dela com o Hawkeye, foi a América que esteve lá por ela. Quando a América testemunhou a morte do Rhodes, foi a Kate que esteve lá por ela. Quando o Clint se tornou inimigo nacional por matar o Hulk, a América reuniu os Jovens Vingadores pra apoiar a Kate. E elas até saíram numa viagem juntas quando a América quis ir pra faculdade. Então dá pra entender por que as pessoas shippam as duas e por que as pessoas ficaram tão bravas com a diferença de idade entre as atrizes no MCU.
Depois da Segunda Guerra Civil, a Kate se mudou mais uma vez para Los Angeles em busca do pai dela. E lá ela decidiu abrir a própria agência de detetives dela, a Hawkeye Investigations. E aqui no mundo real foi a primeira vez que a Kate teve a própria revista dela. Mesmo tentando seguir carreira solo, a Kate acabou fazendo amigos. E foi ali que ela conheceu e se envolveu com o Johnny Watts. Durante o seu tempo em Los Angeles, a Kate descobriu que o pai dela era um vilão ainda maior do que ela imaginava e começou a suspeitar que ele estava por trás da morte da mãe dela. Que depois a gente viria descobrir que nem morta tava. Na verdade, a mãe dela estava coordenando ninguém mais, ninguém menos que a Madame Mask, que eu falei pra vocês que era a principal inimiga da Kate. A Kate e a Mask entram em conflito diversas vezes, principalmente ao longo do volume 5 de Hawkeye, pra no final a gente descobrir que ela tava trabalhando pra mãe da Kate. Depois de um tempo nessa agência de investigação, a Kate percebeu que não adiantava ela continuar sendo a única heroína da região. Ela então juntou a América, o Johnny e o Clint e começou a montar uma nova equipe. Um grupo de jovens que se tornariam os novos Vingadores da Costa Oeste. Eles acabaram formando um time inusitado com a Gwenpool e o Kid Omega e passaram a combater o crime na cidade. Esse grupo inusitado acaba se metendo em várias situações bizarras e no final eles acabam encontrando a mãe da Kate e ninguém mais, ninguém menos que o Nova, que tava disfarçado como um dos capangas da Madame Mask há muito tempo. Sim, gente, é quase uma novela mexicana isso aqui. E aí fica aquele climão, né? O ex da Kate tá ali, ela tá namorando um cara nesse momento. Mas eu preciso dizer que esses três são a definição de triângulo amoroso que devia ter virado trisal. E o lance fica ainda mais complexo quando a mãe da Kate se revela ser uma meio vampira que na verdade só estava usando a Madame Mask pra conseguir uma cura. A Kate acabou pedindo pra mãe dela se afastar do grupo e até hoje a gente não soube mais nada sobre a Eleanor. Em sua última história publicada até o momento, a Kate terminou com o Johnny e deixou os Vingadores da Costa Oeste pra ir ajudar a irmã dela que tava precisando em Nova York. E ela acabou precisando chamar a América Chaves e a Cassie Lang pra ajudar nessa missão. A história termina com a Cassie comentando que o Eli Bradley, que tá sumido há muito tempo do universo Marvel, tem uma missão pra elas. Hawkeye, Patriota, Miss América e Estatura na mesma missão? Parece que vem mais Jovens Vingadores pela frente, não é mesmo? E eu só quero ver como é que vai ficar essa vida amorosa dela agora, porque vão estar praticamente todos os boys dela no mesmo rolê. A história da Kate é com certeza uma das minhas favoritas dos Jovens Vingadores. Ela vem de um passado traumático com uma personalidade de se auto-isolar, mas ainda assim ela se provou digna de lutar junto com mutantes, aliens, feiticeiros, humanos geneticamente modificados. Ela foi reconhecida pelo herói que ela mais admirava e se tornou uma parceira dele contra o crime. Ela ajudou a fundar e liderou os Jovens Vingadores, a Hawkeye Investigations e os Novos Vingadores da Costa Oeste. E ela fez tudo isso sem nenhum superpoder, simplesmente com trabalho duro. Mas e aí, me conta o que vocês acharam dessa história. Semana que vem a gente volta com um vídeo sobre o Eli Bradley Patriota. Eu juro que vai fazer sentido eu estar trazendo personagens que não são LGBT nessa coisa. A ordem faz sentido na minha cabeça, tá bom? E aqui na tela final do vídeo vai estar a ordem de leitura das histórias da Kate Bishop. Então é isso, eu queria agradecer quem assistiu o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer também os membros do canal a partir do nível senador, e a Tio, João, Atarahânio, Flávio Barbosa, Crona e Biscoito. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz para ser membro e quais são os benefícios, clique em Seja Membro aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo.